Como identificar uma fraude numa empresa? A gente teve o caso Americanas, né, que foi um rombo aí que inicialmente estava em 20 bilhões de reais e agora já ultrapassa aí os 40 bilhões de reais e isso assustou muitos investidores. Mas como que eu identifico aí uma próxima Americanas? Como que eu identifico uma empresa suspeita de fraude que pode acabar com meus investimentos? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Aproveite e se inscreva aqui no canal. O vídeo de hoje vai falar sobre fraude. A gente teve aí o caso Americanas, né, um caso recente aí de fraude, de um rombo bilionário. E os investidores, eles não querem correr esse risco. Aliás, ninguém quer correr esse risco, a não ser que você seja louco, né? Então, como que eu identifico na Bolsa de Valores uma empresa suspeita de fraude para eu não colocar o meu dinheiro lá ou tirar esse dinheiro o mais rápido possível? Então, eu vou listar aqui algumas dicas, 10 dicas na verdade, para você evitar perder dinheiro lá na Bolsa de Valores com os seus investimentos nas ações. Então, bora aí para a primeira dica. Faça uma pesquisa sobre a empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio de uma empresa. Então é muito importante que antes de você colocar o seu dinheiro suado naquela empresa, que você tenha o cuidado de investigar, de fazer uma pesquisa sobre aquela empresa. A empresa que você está se tornando sócio. Você tem que analisar aí o histórico da empresa, o histórico de balanços da empresa. Você tem que analisar se ela tem uma boa conduta, se ela tem uma boa gestão, se ela não está poluindo o meio ambiente. Você tem que analisar também a satisfação dos clientes em relação à empresa. Lá no site Reclame Aqui é uma boa dica para você consultar isso. Tem vários fatores aí para você analisar, para você fazer essa pesquisa sobre a empresa que você está investindo. Afinal, você não vai investir em porcaria. Você não vai fechar os olhos e investir o seu dinheiro lá em uma determinada empresa porque alguém te falou, porque alguém comentou, porque a manada inteira está investindo naquela empresa visando algum lucro lá na frente. Então você tem que ser aí muito criterioso, muito cuidadoso com o dinheiro, com a ação que você vai comprar de uma determinada empresa. E como que eu faço isso? Fazendo essa pesquisa sobre a empresa. A segunda dica é verificar as declarações financeiras, os balanços das empresas. Todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, ou seja, que tem capital aberto aí para eu e você investir, elas são obrigadas a declarar, a apresentar ali para nós, acionistas, o balanço delas. Isso é a norma da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, através desses dados, você pode verificar se a empresa ela está apresentando aí um fluxo de caixa negativo por muito tempo. Se ela está tendo um histórico aí recorrente de fluxo de caixa negativo, você deve abrir o olho, porque essa empresa pode tirar dinheiro aí de você. Então pode ser aí uma suspeita de fraude. Por exemplo, eu quero consultar aí o balanço da Itaúsa. Eu coloco lá no Google mesmo, eu coloco Itaúsa RI. RI significa relação com o investidor. E eu vou ter aí todas as informações da Itaúsa, inclusive os fluxos de caixa. Isso não só com a Itaúsa, mas de qualquer empresa. É só você colocar ali o nome da empresa, RI, e você já cai direto aí nessa página aí dessa relação aí da empresa com o acionista. Terceira dica, cuidado aí com as promessas muito elevadas de rentabilidade muito alta. É aquela velha história, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso vale também para as ações na Bolsa de Valores. Desconfie quando a empresa apresentar ali uma ótima oportunidade, 12% ao mês, 2% ao mês, 5% ao mês de rentabilidade, olha que maravilha, você vai investir na gente e a gente vai te proporcionar essa alta rentabilidade. Cuidado, porque por trás de tudo isso pode ter uma baita de uma bucha. Às vezes uma empresa, para ela tentar te convencer de que ela é boa para investir, ela pode maquiar aí esses números, por exemplo, oferecendo uma margem EBITDA bem elevada,
né, que é um indicador ali para analisar uma empresa, e ela pode te enganar e o fluxo de caixa dela ser bastante negativo. Então é preciso tomar cuidado, ficar bem alerta com essas promessas aí de ganho alto, né, de uma rentabilidade muito gorda, né, na empresa. A quarta dica é você verificar a reputação da empresa. Será que essa empresa ela tá tendo um bom relacionamento aí com os investidores, com o público em geral, com os seus clientes? Ou será que tá tendo muita reclamação? Os clientes dessa empresa não estão gostando aí dos produtos, dos serviços, da qualidade no atendimento, ela não tá se preocupando aí com o meio ambiente. Então é preciso verificar a reputação dessa empresa. E como eu mencionei, lá no site Reclame Aqui é um bom indicador para você verificar isso. Número 5, garantias de boa rentabilidade e crescimento. É bem parecido ali com a dica número 3. É você verificar empresas que estão implorando que os acionistas invistam nela, oferecendo aí uma grande rentabilidade. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ninguém pode prever o futuro, inclusive no mercado financeiro. Então uma empresa, ainda mais na bolsa de valores, onde o risco de mercado, né, a oscilação é muito forte, inclusive no curto prazo, ela não pode garantir para o acionista que ele vai ter uma alta rentabilidade. E quando uma empresa ela está aí com um esquema aí de fraude financeira, ela geralmente tenta iludir aí as pessoas, iludir os acionistas, os investidores a investirem nela, colocarem seu dinheiro nela para tentar sair daquele sufoco. Então presta atenção com isso. Dica número 6, esteja atento a operações complexas ou secretas. Uma empresa, ela tem que ser altamente transparente com todo mundo, né? Inclusive com seus acionistas. Se uma empresa ela não está sendo transparente o suficiente, você tem que ficar atento, você tem que ficar com o pé atrás. Ela está maquiando aí os dados dela para que os investidores invistam, coloquem recursos nela. É preciso tomar cuidado porque essa empresa ela tem um grande potencial aí de estar passando aí por uma grande fraude, por um grande rombo financeiro. Afinal, quem que quer mostrar os seus podres? Quando você vai numa entrevista de emprego, você geralmente fala bem de você. A empresa ela é obrigada a ser transparente com o investidor. Então, se ela não conta os seus podres, né, os seus balanços negativos, por exemplo, é preciso ficar atento. É claro que uma vez ou outra sempre vai ter uma notícia negativa sobre determinada empresa. É preciso que você avalie muito bem, né, essas notícias para isso não interferir ali na sua carteira de investimentos. Uma notícia pequena de uma determinada empresa que você investe há anos, que você confia naquela empresa, não pode fazer com que você desista de investir naquela empresa. Agora, por exemplo, no caso Americanas, que a gente está falando aí de um rombo financeiro de 43 bilhões de reais e que já entrou em processo aí de recuperação judicial, aí é outra história, né? Então você tem que diferenciar, você tem que analisar os fatos e ter esse discernimento de ver o que é saudável para você investir e o que não é. A dica número 7, esteja atento às mudanças dentro da empresa. Principalmente quando a gente fala aí na mudança dos executivos, né, da equipe de SEO ou do SEO, do próprio SEO. Se tudo isso de repente mudou de uma hora para outra, tenha cuidado, né? Se a liderança da empresa ela vive constantemente em mudança, né, tem sempre gente se demitindo, sempre gente ali descontente com a função, é preciso tomar cuidado e ficar atento, porque isso pode ser um indício aí de fraude financeira, de que as coisas não estão muito boas lá por dentro da empresa. A dica número 8 é você ver o histórico de fluxo de caixa. Se ela apresentou aí um fluxo de caixa negativo, por exemplo, uma vez ou 2 vezes seguidas, é uma coisa. Agora, se aquela empresa está há 5 anos, por exemplo, apresentando aí um fluxo de caixa negativo, é sinal de que alguma coisa, né, não está boa dentro das finanças daquela empresa. Então, você tem que analisar aí esse histórico financeiro
para você tirar essa conclusão se vale a pena ou não você investir o seu capital naquela empresa. E é importante que você entenda, né, não só analise o fluxo de caixa, mas também entenda por que a empresa ela está apresentando esse fluxo de caixa negativo. Muitas vezes a empresa ela está negativa porque ela está reinvestindo nela mesma. Ela adquiriu aí uma dívida, então ela está alavancada porque ela está reinvestindo nela mesma. Agora, isso é diferente se a empresa está apresentando aí um fluxo de caixa constantemente negativo, né, por anos. Aí é outra coisa. A nona dica é você verificar o histórico de dividendos de uma empresa. Se uma empresa ela distribui dividendos constantemente, agraciando aí os seus acionistas com dividendos, é sinal de que a saúde financeira daquela empresa ela não está ruim, ela está boa. Ela está tendo um lucro e esse lucro vai ser repassado aí para os acionistas em formas de dividendos. Se uma empresa que distribuía aí dividendos regularmente, ela não está mais distribuindo esses dividendos como ela distribuía antes, você tem que ficar alerta. Por que essa empresa ela não está distribuindo dividendos? De novo, é preciso analisar outros fatos, não só, né, o fato dela não estar distribuindo não significa que ela necessariamente é uma empresa ruim. Agora, se ela tinha um histórico de dividendos, né, regulares e ela não está mais distribuindo e tem outras notícias aí negativas sobre a empresa, aí você tem que combinar aí todos esses fatores e abrir o sinal de alerta. E a 10ª dica para você evitar cair em fraude é você diversificar o seu patrimônio. Vamos supor que você tinha todo o seu patrimônio investido lá nas lojas americanas, ou a maior parte desse patrimônio. Olha só o prejuízo que você teve ou ainda está tendo. A diversificação, ela dilui o risco. E não adianta você diversificar apenas em empresas diferentes, mas também em setores diferentes. Assim como investir lá nos fundos imobiliários, lá na renda fixa, concentrar também o seu patrimônio em dólar, que é uma moeda mais forte aí que o real. Então, tudo isso, proteger o seu dinheiro da inflação. Então, tudo isso combinado reduz o risco aí na sua carteira de investimentos. Então, se uma empresa apresentar fraude, né, aí dentro da sua carteira, você não vai ter uma perda tão grande porque você tem outros ativos que estão performando bem ali na sua carteira e que vão diluir esse risco. Então, por isso que é importante você analisar aí sua estratégia de investimentos e ter uma carteira de investimentos bem diversificada e levar essa estratégia com firmeza e disciplina. Eu espero ter ajudado você com essas dicas e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E se você tem interesse em equipamentos de gravação de vídeo, assim como livros de educação financeira que eu já tratei aqui no canal, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o rombo das lojas americanas para você avaliar como é perigoso você investir numa única empresa de um único setor. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.